Bom dia, amigo internauta da TV PCI, o canal de vídeo do portal Cidade Itapira. O Conversa de Gente Grande de hoje recebe em nossos estúdios o promotor de justiça André Brandão. Na verdade, é a parte de uma triste notícia, né? Estaremos perdendo esse grande promotor de justiça de nossa cidade. Felizmente para ele, uma promoção está indo para a cidade de Limeira. Nós vamos conversar um pouco sobre o Ministério Público, que é essa instituição que vem ganhando força em nosso país, graças a Deus cada vez mais, né? E lembrando que essa instituição ela só sobressai, só prevalece na democracia, né? Mas vamos falar sobre isso e também sobre esses 8 anos que ele esteve conosco em Itapira. André, o Ministério Público ele tem passado aqui no Brasil, né, por algumas fases, né? Eu diria que antigamente ele era muito elitizado, né? Só virava promotor público os aceitáveis pelas nossas elites. Depois veio a ditadura militar, né, onde o Ministério Público, de certa forma, ficou preso, né, a essa situação, quer dizer, não tinha muita liberdade de ação. Aí, com a Constituição Cidadã, que deu uma nova cara para o Ministério Público, num primeiro momento, o Ministério se perdeu um pouco, exagerou, principalmente nos planos econômicos, né, que esse país passou, mas hoje eu vejo o Ministério Público assim, não diria que atingiu o ápice, mas está cada vez ficando ao lado do cidadão, como preceitua a Constituição. Eu gostaria que você fizesse, se você concorda com esse raciocínio, e fizesse um comentário sobre isso. É uma parte da lógica histórica. O Ministério Público, como qualquer instituição, ele vem desenhado conforme a situação da sociedade à época. O Ministério Público elitista, ele é tão elitista quanto qualquer outro órgão público ou órgão onde se almejava acesso social junto com acesso político e profissional. Até meados do século passado, como qualquer instituição, o judiciário, as instituições políticas, tá, e ligadas às instituições políticas, obviamente, era galgado de forma elitista, porque quem dominava era a classe mais alta. Durante a ditadura militar, o Ministério Público ele era um órgão policialesco, digamos, entre aspas, porque ele atuava na área criminal, até por não ter muito outras funções bem definidas. O Ministério Público era o acusador nato. Se imaginava a figura do promotor de justiça como a figura do promotor de justiça no júri, no tribunal do júri, aquela figura da televisão. Só se imaginava o promotor como aquilo, fazendo júri e acusando no direito criminal. Mas muita gente já trabalhava durante a década de 70 e toda a década de 80, já membros do Ministério Público de vários estados, principalmente do estado de São Paulo, grandes promotores, procuradores de justiça desse estado, trabalhavam para escrever um capítulo do novo Ministério Público na Constituição de 88, que ainda bem foi acolhido, tá, pelos congressistas na época. Foi oferecida uma abertura ampla para esses grupos trabalharem e escreverem a Constituição, e aí veio o artigo 129 definindo o Ministério Público a partir de 1988, qual era a cara, qual era a função, qual era o desenho do Ministério Público. E esse Ministério Público, obviamente, saindo de acusador criminal para um Ministério Público que passou a abraçar o mundo com diversas outras funções, diversos outros papéis, além do criminal, no início se perdeu um pouco, como é comum. Nós somos seres humanos, né, profissionais que estavam acostumados a atuar de uma forma e de repente passaram a trabalhar com meio ambiente, habitação e urbanismo, direitos humanos, portadores de deficiência, idosos, infância e juventude, e entre outras diversas áreas de atuação do promotor de justiça. E com o tempo, hoje já há 24 anos, já melhorou o desenho, já se adequou mais o desenho do trabalho do Ministério Público, do papel diário nosso,
com o que está escrito na Constituição e com a filosofia mesmo, porque o que está escrito na Constituição é mais uma filosofia, uma ideologia de trabalho, de instituição, não só copiando, mas moldando de acordo com outros grandes ministérios públicos do mundo, o francês, o americano, o inglês, das grandes democracias que temos, né? E procurando a cada dia aprender um pouco e corrigir nossos erros. Então, trabalhamos hoje com o feedback social, os nossos procuradores, nossos promotores têm a preocupação de colher na sociedade, tá, críticas e sugestões para que o Ministério Público vá cada dia mais melhorando essa imagem, esse papel. Existe, pelo menos nas leituras que eu já fiz, uma filosofia, né, do Ministério Público hoje, que é garantir o direito a ter direitos. Não sei se você consegue. Nino, eu costumo definir o Ministério Público como advogado da sociedade. Isso. O Ministério Público é advogado da sociedade. Sociedade no sentido estrito de cidadão, não sociedade no sentido de Estado. Tá? O Ministério Público ele é um órgão que está ao lado dos outros três poderes, mas ele não está dentro do organograma, vamos dizer, pendurado, entre aspas, no Estado. Até porque ele processa o Estado. Tá? Sim. Então o Ministério Público, se preciso, ele se volta contra o próprio Estado, contra o poder constituído, para defender o direito de um grupo de diversos cidadãos. Tá? Então o Ministério Público é o advogado do cidadão, nos direitos individuais, indisponíveis e dos direitos difusos, ou seja, aquele direito que não se pode delimitar individualmente, não é um direito do Nino, é um direito do Nino, mas é um direito de todo mundo, não dá para ser só seu o meio ambiente, não dá para ser só seu o direito à habitação e urbanismo, como o direito criminal, que é nosso carro-chefe há muito tempo. Então eu acho que a melhor definição do papel do Ministério Público hoje, na busca entre colocar ele entre um quarto poder, ou se ele é poder, ou se ele não é poder, é que ele é o procurador do cidadão, tá? Da figura constitucional do cidadão, não do cidadão individualizado. Certo. Tá? Não, eu acho esse trabalho fantástico. Eu entendo também que ele defende a ordem jurídica, né? E é interessante que o Ministério Público ele pode até coexistir num processo totalitário, né? Mas é na democracia que ele realmente... A natureza dele é dentro da democracia. Porque num processo totalitário, como é que ele vai processar o Estado? Processar o Estado, como é que ele não vai processar, por exemplo, ou deixar de processar os inimigos do Estado. Exatamente. Então, se eles estiverem corretos, enfim, é dentro da democracia. Eu gostaria que você falasse um pouco de cada uma dessas partes, né, do Ministério Público, só para a gente entender bem o que é a parte criminal, o meio ambiente, enfim. Nós dividimos a atuação do Ministério Público hoje, do promotor de justiça, em atuação criminal e não criminal. Tá? A atuação criminal todo mundo conhece, a persecução penal é se processar quem cometeu crimes. Tá? Esse papel é um papel que todo mundo já conhece há mais de 100 anos do Ministério Público. E aí nós temos os papéis não criminais do Ministério Público. A atuação nas áreas cíveis, nos interesses desses direitos difusos e coletivos. Tá? O direito ao meio ambiente. Então o promotor de justiça, ele é hoje o principal defensor dos direitos difusos no meio ambiente, embora cada pessoa pode defender individualmente o seu em casos específicos. Habitação e urbanismo, toda a parte de planejamento, de funcionamento de uma cidade, da legislação que organiza o ambiente urbano, tá? Em construções, regras de construções, pavimentação, tráfego, tudo isso o promotor pode trabalhar nessa área, deve trabalhar para que as cidades sejam o mais habitáveis possíveis, tá? Olhando para o direito difuso, o direito do cidadão como uma sociedade. Portadores de deficiências, isso é uma área onde o Ministério Público tem trabalhado bastante nos últimos 20 anos e tem dado resultados excelentes, coisas que não se falava há 30 anos, de direitos de acessibilidade a edifícios, na rua,
em locais públicos, em locais privados, em estabelecimentos como supermercados, grandes lojas. Então hoje o Ministério Público tem um papel de se preocupar com a inserção do deficiente físico ou que tenha outros tipos de deficiência, não só no mercado de trabalho, mas na sociedade como todo, que ele passe a ter todos os direitos de ir e vir de qualquer outro cidadão. Infância e juventude, todos os problemas que envolvem crianças e adolescentes, não só a questão dos atos infracionais, que é a equiparação do ato do infrator, do adolescente em conflito com a lei, que seria o crime cometido pelo adolescente, mas toda a parte social, o adolescente abandonado, o adolescente que sofre maus tratos, o adolescente cujos pais são viciados em drogas e álcool e o abandonam. Então tem uma área só para acompanhar esse problema social que é grande hoje, que tem uma demanda que vem crescendo a cada dia em razão justamente do incontrolável volume de uso de drogas nos últimos 20 anos, com a chegada do crack no Brasil. Saúde pública, o atendimento não só dos hospitais, mas da população como destinatária do serviço de saúde pública do Estado, desde o atendimento ambulatorial, internação, até campanhas de vacinação, tudo isso o Ministério Público participa, se necessário, instaura procedimentos para verificar a regularidade, a parte do patrimônio público, tá? Que é a fiscalização de quem está administrando o erário público, se está cometendo desvio, se estão cometendo crimes. Então o Ministério Público acompanha e atua tanto na parte civil quanto na parte criminal de todas essas áreas também. Fundações públicas, tá? Porque a fundação, ela do momento que ela é instituída por alguém, ela passa a ter interesse público, porque esse patrimônio é destinado para uma finalidade pública, ela não pode ser destinada para uma finalidade particular. Então o Ministério Público passa a ser o fiscal da destinação correta das fundações, da sua regularidade de trabalho, podendo até pedir o seu encerramento se não estiver atingindo os fins que o fundador determinou. Os cartórios, as delegacias de polícia, haja serviço, hein? Corregedoria desses locais para verificar a regularidade. Então é uma infinidade de atribuições, tá, que vieram e nem sempre com uma estrutura suficiente para atendê-las. Exatamente, esse é o mal desse país, né? Nós somos excelentes para fazer leis, né? Nós somos excelentes para abraçar o mundo, mas o braço não é grande o suficiente. Você falou da questão de drogas, eu queria tocar um pouquinho nisso aí. Eu vi alguém falando que teve uma pesquisa aqui em Itapira que deu um índice um pouco acima da nossa região. E também te perguntar, porque a impressão que eu tenho é que a maioria dos crimes que são cometidos na cidade, assalto de moto, pequenos assaltos, estão relacionados à questão de droga. Você tem essa visão também? Nino, a droga é uma área que eu diria que uma das que eu domino bem, porque trabalho contra desde que entrei no Ministério Público no combate ao crime de drogas, porque ele é a matriz dos outros crimes. Sem dúvida nenhuma, principalmente dos crimes contra o patrimônio, a droga é a maior força motriz que tem, porque o viciado, ele acaba ou tendo que cometer crimes após acabar com tudo que tem em casa, principalmente o viciado de crack, ele acaba tendo que furtar, que roubar para manter o vício, e até chegar no último ponto, que é traficar para manter o vício. Tá? Itapira, de fato, a estatística, eu tenho acompanhado a evolução tanto de Itapira quanto da região nos últimos anos. Se tem uma ideia errada daquela frase que a gente ouve, nossa, Itapira tem muita droga, eu ouço isso muito nas cidades vizinhas, tá? Itapira é rota de tráfico de droga. Não. A estatística do tráfico de droga, ela é um pouco cruel, tá? Por quê? A estatística do roubo, ela é positiva, a do furto é positiva, a do homicídio é positiva. Então você teve 5 homicídios na cidade, você teve 5 homicídios na cidade. Você teve 40 furtos no mês, você teve 40 furtos no mês, apurados, registrados. Roubos, você teve 15 roubos a mão armada no mês, você teve 15 roubos a mão armada. A estatística é o que ocorreu. A droga, quanto mais você combate, mais o índice aumenta.
Sim. Porque o tráfico está latente, ele está lá, ele, diariamente. Os pontos de tráfico de droga em Itapira, Mojimirim, Mogi Guaçu, Serra Negra, Águas de Lindóia, estão lá, os usuários estão lá comprando. Se você começa a reagir e combater o tráfico, o seu índice de prisões por tráfico de droga e apreensões de adolescentes por tráfico de droga vai lá em cima. Por quê? Porque você está diariamente combatendo isso. Então, você aparece na estatística como uma cidade onde há um grande número de prisões e um grande número de apreensões grandes de droga, que são frutos de um trabalho de inteligência de muito tempo, às vezes. Aqui nós tivemos várias apreensões grandes, 27 quilos de crack em 2006, uma das maiores apreensões do estado, 800 quilos de maconha em 2007, mais 800 quilos de maconha agora no início do ano, tudo em apreensões únicas. A estatística sobe, só que ela é uma estatística negativa. Quanto mais alta é sinal de que está sendo combatido o delito. Não, concordo com isso. Mas ela acaba gerando uma fama de que a cidade é uma cidade que tem muita droga. Realmente isso acaba sendo uma lenda, porque nós não temos mais tráfico de droga do que Mogi Guaçu, do que Mojimirim. Se você acompanhar o dia a dia das cidades, você vai ver que lá eles têm os mesmos problemas com o uso de droga, com os usuários de droga, com o problema do crack, que hoje é o maior mal que vem correndo a sociedade, sem dúvida, porque o usuário do crack, salvo raríssimas exceções, ele é incurável. A tendência dele é só aumentar o uso e a incapacidade social do indivíduo. Tá certo. Eu vejo essa questão essa estatística muito parecida com aquilo que ocorre com a corrupção, né? Quanto mais se combate ela, mais aparece. Então dá a impressão que hoje somos mais corruptos do que antigamente. O que era na década de 70, não é. Com certeza o nível é mesmo. O ser humano não muda tanto assim. O ser humano ele é muito estável. Exatamente. Tá? Aliás, tende a diminuir se houver um maior combate. Um combate maior e a finalização da impunidade. Né? Só que precisa ter a impunidade, né? Faz tempo. Bom, nós estamos terminando o primeiro bloco. Eu queria que você deixasse claro para os nossos internautas, assim, como é que se chega ao Ministério Público, em que situação, como é que ele é recebido? Eu gostaria que você desse essa... Uma das atuações do Ministério Público mais buscadas é o contato com a população. Tá? O Ministério Público é um órgão que atua de porta aberta, ele atende o público diretamente, os promotores conversam com o público diretamente na Promotoria de Justiça, na Rua Bento da Rocha, 408, hoje fora do edifício do Poder Judiciário, né? Desde o final de 2010 nós saímos do fórum, então estamos na nossa sede. Não é própria ainda, é alugada, mas pretendemos futuramente ter uma sede própria aqui em Itapira, já tem até um projeto para isso no Ministério Público. Tá? Tem site do Ministério Público, www.mp.sp.gov.br, onde o cidadão tem acesso às várias áreas de atuação do Ministério Público, explicações sobre essas áreas de atuação. Tá? Pode também ali enviar informações, enviar pedidos para problemas que ocorram na cidade e a pessoa não queira se identificar. Tá? E mesmo aqui no Ministério Público, se a pessoa comparecer e for o caso de manter o anonimato, nós vamos manter, ela não precisa ter medo, que é óbvio, quem trabalha com o material que nós trabalhamos sabe que muitas vezes o cidadão tem medo de se envolver com problemas. Ele tem conhecimento do fato, mas ele tem medo de se envolver. Pelo telefone, tá? 3863-5202, o telefone do Ministério Público aqui em Itapira, no fórum. Então, nos órgãos que prestam, que colaboram com o Ministério Público, Conselho Tutelar, Conselho do Idoso, o PROCON, tá? São os órgãos que nos fornecem, material para trabalhar também. Abastecem. Tá? Nos abastecem de material de trabalho nas várias áreas aí. Tá? Então, o Ministério Público é muito fácil, é muito acessível. Não tem segredo se acessar o Ministério Público pessoalmente, diretamente na promotoria, por telefone, por e-mail, pelos órgãos de atendimento público que fazem chegar os problemas ao promotor de justiça. Eu tenho observado que a população, a cada ano, ela está falando mais, né? Então eu vejo, a maioria das notícias
nessa área de drogas, ela que pega ou o traficante, ou às vezes o usuário, vem a partir de uma denúncia. Isso para mim, inclusive, não significa só a coragem das pessoas que está aumentando, mas está confiando nas instituições, né? Porque na verdade, para ele chegar até a polícia, fazer uma denúncia, chegar até o Ministério Público, antes disso precisa ter uma confiança, né? E isso eu estou vendo que está crescendo. E nós não temos bola de cristal, eu falo isso diariamente. Nós não chegamos nos pontos de tráfico, nós não chegamos no local onde está sendo efetuado o tráfico, nós temos uma bola de cristal na Polícia Militar, na Guarda Municipal, na Polícia Civil, no Ministério Público. As pessoas, elas ficam indignadas de ver o tráfico diariamente na porta da casa, com o filho de 5, 6 anos ali dentro, saindo e entrando, e o traficante parado embaixo da árvore, fornecendo crack, plena luz do dia, 2, 3 horas da tarde. Então, o maior fornecedor de informações para o combate à criminalidade é o cidadão, tá? Eles ligam, eles já perceberam que eles mantêm o anonimato, que nós não vamos preservar a integridade, a segurança, nós não vamos expor ninguém, tá? Mas é lógico, se alguém liga porque na rua tal está tendo um tráfico intenso de droga na frente da casa, são vários vizinhos, ninguém vai saber quem ligou, mas um deles sempre liga, sempre passa as informações, sempre fala onde está escondida a droga, e por isso que ele fala, mas por isso chegou lá, achou a droga a 30 metros debaixo do entulho, mas lógico, tá? Alguém falou para a polícia que estava debaixo do entulho a 30 metros. Então, o traficante, ele acaba se expondo muito, porque, como eu digo, é um comércio, e não existe comércio que não seja público, tá? Por mais clandestino que ele seja, se o usuário sabe onde está a droga, eu também sei, tá? Isso é uma questão de lógica. Se o usuário sabe onde buscar o crack, eu também vou acabar descobrindo, e a guarda vai acabar descobrindo, a polícia militar e a polícia civil, e nós vamos lá buscar o cidadão. Então, a quantidade de presos por tráfico de droga em Itapira nos últimos anos, de quando eu cheguei aqui, com certeza passou de 500 presos por tráfico, só maiores de idade. Tá? Então eu falo que eles não cansam de serem presos, porque a cadeia não é muito pouca, né, para o tráfico. Bom, nós estamos terminando esse bloco, só lembrando esse assunto que essa questão de segurança, que está muito relacionada à questão do tráfico de drogas, a participação da população é fundamental, né? E, então tem a polícia, tem o Ministério Público que está aberto, é preservado o sigilo, enfim. E as pessoas que têm informações nessa área, sempre que puder, passar essas informações adiante para que a gente tente resolver esse grave problema, né? Não só de Itapira, mas do país todo, ou do mundo todo, né? Então, a população, todos nós agradecemos. Daqui a pouco nós voltamos. Ok, voltamos com a nossa conversa de gente grande, que hoje recebe o promotor de justiça André Luiz Brandão. Hoje eu acordei meio
esquecendo das coisas. Eu conheço o André já há muito tempo, né? 8 anos. Já há 8 anos, né, que ele está aqui conosco. E agora vamos entrar nessa parte. André, eu vejo assim a vida do promotor de justiça, né? Ele até chega na cidade, ele vai estabelecendo os seus laços de amizade, mas também os seus laços profissionais, vai conhecendo cada bairro. Então hoje eu acho que dentro da sua área criminal você tem um mapa, né, na sua cabeça da cidade, onde é que as coisas acontecem, enfim. E sei que você também de vez em quando sai para a rua, tenta resolver determinados problemas diretamente. O que é chegar em Itapira? Como é que você faz um balanço desses 8 anos aqui em Itapira? Bom, o primeiro balanço é que eu nunca achei que fosse ficar 8 anos em Itapira. A vida do promotor de justiça, ela é do juiz, dos funcionários da nossa área em geral, nós somos nômades, né? Porque a nossa carreira é dividida em entrâncias, então você começa numa entrância numa cidade pequena, a antiga entrância a primeira entrância, hoje inicial, intermediária, final e depois Procuradoria e Tribunal de Justiça. E é comum que você ande muito da carreira, porque você começa às vezes em cidades difíceis, com pouca estrutura, lugares longe, e depois você vai procurando se promover ou se remover para cidades onde tem uma estrutura melhor de trabalho. E quando cheguei em Itapira, dia 4 de abril de 2004, eu não sabia que ia ficar tanto tempo aqui. Achei a cidade muito interessante, não conhecia Itapira, conhecia poucos dias antes, por ter vindo passear aqui com o Dr. Adriano Andrade Souza, que era promotor da época. Eu fui num casamento, acabei vindo para Itapira e acabou surgindo a oportunidade de me promover para cá e eu acabei vindo de Miguelópolis para Itapira. E vi que aqui era um campo bastante fértil para trabalhar, principalmente no que eu gostava, que era crime. Certo. Uma cidade com bastante problemas de tráfico, na época já bastante problemas de homicídio. Se você que é itapirense, Nino, você se recorda, em 2003, 2004, nós tínhamos um número assustador de homicídios na cidade, em torno de 25, 28 homicídios, às vezes, num ano. Tá? Então, para quem tem paixão pelo que faz, tem paixão pela profissão como eu tenho, era um desafio a ser enfrentado e já fui muito bem recebido aqui, inicialmente pelo pessoal da Guarda Municipal de Itapira. Vim conhecer o trabalho da Guarda Municipal, que eu não conhecia nas cidades onde passei. Não tinha nenhuma das que eu passei tinha uma Guarda Municipal que atuava como a Guarda Municipal de Itapira atuava e atua até hoje. Atuar na rua, atuar no combate ao crime a lado com a Polícia Militar, com a Polícia Civil. Posteriormente, contato com a Polícia Militar também, acabei tendo grandes amigos aqui. Passamos a fazer um trabalho integrado entre Guarda Municipal, Polícia Militar e, posteriormente, a Polícia Civil. Doutor Antônio, delegado à época, trabalhamos muito tempo junto aqui. Embora ainda se precise muito de estrutura na Polícia Civil, que anda meio esquecida pelos nossos governantes aí, tá? Mas começamos um trabalho em conjunto e começaram os primeiros resultados no ano 2004, 2005. Esse homicídio mesmo, houve uma redução? Houve uma redução bastante drástica. Hoje nós temos, embora tenha tido geral a redução, as estatísticas no estado todo comprovam que houve uma redução geral de índice de homicídios, mas em Itapira tem uma redução bastante drástica, né? Chegamos aí agora a ter uma média hoje de 2, 3 homicídios no ano. Tá? E os que tiveram, com raras exceções, são problemas passionais, que não dá para impedir esse tipo de crime. Tá? Mas o homicídio gerado no meio da criminalidade mesmo, houve uma queda bastante acentuada, brusca mesmo. Em 2006 tivemos os problemas do PCC, com os ataques em São Paulo, e aqui em Itapira tivemos alguns ataques, alguma repercussão, e passamos a fazer um trabalho de combate ao crime organizado, o que me levou, à época, a conhecer não só o crime organizado de Itapira, mas da região toda. Então o trabalho me levou às entranhas do PC, da organização criminosa, aos membros da região. Conseguimos identificar os membros de Itapira
Naquele ano acabaram todos presos, processados, a maioria hoje continua preso com uma quantidade razoável de anos de cadeia para cumprir. Acabei conhecendo bastante os membros da região de Campinas, Indaiatuba, Limeira, e acabei indo trabalhar no GAECO por conta disso em 88. Então, essa história acabou me envolvendo. Houve um incidente no meio do caminho em 2006, e que me levou para o GAECO Campinas. Voltei para Itapira posteriormente para o nascimento do André, do meu filho. Tá? Casei em Itapira, comprei casa em Itapira, virei itapirense. Tá? Então aquela brincadeira da água de Itapira comigo deu certo. Eu tenho um carinho muito grande para essa cidade, tenho um orgulho muito grande de conhecer muito bem essa cidade. Eu hoje praticamente conheço, se não todas, lógico, mas 70% das ruas de cabeça. Eu sei onde ficam os bairros, eu costumo andar muito pelos bairros da cidade. Eu tenho um carinho muito grande por esse trabalho que eu faço, conhecendo a população, conhecendo as pessoas, não só do convívio da gente, mas conhecendo as pessoas lá nas pontas dos bairros, indo buscar os problemas que acontecem lá e trabalhando em conjunto com os outros órgãos públicos para tentar solucionar um pouco, né? Então no crime nós temos tido um trabalho em conjunto com a Guarda Municipal, Polícia Militar, Polícia Civil, tá? Tenho grandes amigos, tem grandes homens que trabalham com o coração nessas áreas, tá? Não obstante as grandes dificuldades. Eles estão ali, todo dia eu falo que tem alguns que se ele acabar o turno sem fazer uma prisão, ele não vai dormir. Tá? Nós temos umas figuras aí muito carinhosas e trabalhadores que merecem o carinho da cidade, porque eles estão na rua preocupados com a segurança de cada um que está em casa, das famílias e de quem pessoas está em que casa. Fazem isso com amor. Com eles amor, amam né? o que fazem. Quer dizer, tá? Buscam. E sei também que a sua esposa, ela também tem essa paixão, né? Desse tipo de trabalho. Às vezes sai na rua com você para trabalhar sem ganhar para isso. Não, a gente, nós fazemos por amor mesmo, e tem muitos guardas, muitos policiais que fazem isso aqui em Itapira com grande preocupação. Eles se preocupam com a segurança da cidade. Isso. E quando eles estão de madrugada na rua, eles estão preocupados se você pode dormir bem na sua casa, se você está seguro. Esse tipo de trabalho aqui foi me perpetuando aqui em Itapira, fui ficando, fui gostando, né? Eu gosto de trabalhar aqui, vou sair com dor no coração, mas chega uma hora que satura como todo cargo, né? O cargo de promotor. A minha área aqui, ela é muito saturada. Eu trabalho um pouco com tudo, né? Eu tenho meio ambiente, eu tenho habitação e urbanismo, eu tenho infância e juventude, que é extremamente problemática. Hoje em Itapira precisaria de um promotor só para cuidar da infância e juventude, de tantos problemas que surgem na infância e juventude. Tem audiências praticamente todos os dias, pelo menos terça, quarta e quinta. Eu passo a tarde no fórum em audiência, eventualmente segundas e às vezes até sexta-feira. Então você acaba perdendo um pouco em qualidade de vida. Eu já estou aí há mais de 30 anos na ativa, Nino. Tem que deixar um pouco para a rapaziada aí, que tem de idade o que eu tenho de serviço para dividir o peso do piano, sabe? Mas eu acho que 8 anos é um tempo razoável para se trabalhar numa cidade do porte de Itapira. O que foi possível fazer, fiz dentro dos meus limites como ser humano. Eu acho que o que eu busquei fazer foi feito. A proposta que eu tinha comigo mesmo de trabalho, eu acho que eu cumpri. Tá? Estou satisfeito com o serviço? Não plenamente, porque sempre falta alguma coisa. Então agora vem uma onda de roubo aí, eu queria estar aqui para prender essas pessoas que estão cometendo esses roubos, tá? Se Deus quiser, aprenderei antes de sair daqui, mas amanhã vem uma outra de problema e nós nunca vamos estar totalmente satisfeitos, achando que vai estar cumprida a tarefa. Por quê? Porque é uma cidade do tamanho de Itapira, do porte de Itapira, com em torno de 70 mil habitantes, sempre vai ter problemas a resolver. Nós podemos minimizá-los, nós podemos diminuí-los, né? Nós podemos torná-los razoáveis. Eu falo que tem que ter uma razoabilidade. Se tiver mais que isso, não é razoável, nós temos que trabalhar muito para nivelar. Mas hoje eu acho que, embora a população comum não perceba muito a diferença,
Porque eu falo que tem dois mundos, é o mundo de cima e o submundo da cidade. E as pessoas não têm muita noção do submundo. Nós que trabalhamos com segurança pública, por exemplo, promotores de justiça, juízes, policiais, guarda, nós temos uma visão do mundo que não chega ao cidadão comum. Porque, por mais que se veja nas notícias, nos jornais, na televisão, no rádio, que aconteceu um crime, um roubo, um furto, o cidadão comum não tem ideia da quantidade de problemas que ocorrem diariamente numa cidade do Porto de Itapira. A quantidade de brigas, de problemas criminais, de problemas com vizinhos, problemas familiares, problemas com drogas, tá? Que não chegam no jornal porque é o usuário de droga, o problema do usuário do crack, o que ele causa dentro da família, que diariamente vai procurar a promotoria de justiça, vai procurar os órgãos sociais para obter alguma ajuda. Então, esse submundo, ele é numeroso, ele é constante, ele é um formigueiro ativo diariamente e que não é visível para o cidadão comum. Nós não enxergamos. Tá? Porque a notícia, ela satisfaz apenas um lado, né? O lado da curiosidade. Ela pinça fatos, entre os fatos, entre 10 fatos, ela pinça um acidente grave entre 10 acidentes que ocorreram no dia, ocorrem vários acidentes. Ela pinça um roubo grave entre 3, 4 roubos pequenos que ocorreram. Os furtos nem mais notícia praticamente são, né? Não, porque banalizou, porque né? É o furtinho de quintal, de pegar coisa para trocar por crack. Então banalizou tanto que não percebem. E os outros problemas, nas outras áreas que nós falamos, né? Os problemas nas áreas da infância e juventude, não só de crime, o problema na área de meio ambiente, degradação, você tem que instaurar procedimentos, você tem que acionar a polícia ambiental, você tem que acionar peritos. O Estado tem uma estrutura muito insuficiente ainda para atender. Às vezes você tem um problema ambiental, nessa área que você acompanha muito, para você conseguir uma perícia, demora um ano para vir um órgão aqui para fazer uma perícia no local dos fatos. Nós não temos órgãos municipais que fazem esse tipo de trabalho. Esse trabalho ainda é regionalizado, então uma região do tamanho de Campinas tem uma demanda enorme de problemas ambientais. Tá? A habitação e urbanismo, nós tivemos aqui em Itapira esses problemas com loteamentos regulares, foram quase 50 loteamentos que até hoje estão sendo acompanhados em processo pela promotoria da habitação e urbanismo para regularizar essas chácaras, esses imóveis. Problemas com idosos, a nossa população idosa hoje, ela já não é mais um pico de pirâmide como era na década de 60, de 50, ela já se alargou, nós já temos uma expectativa de vida bem maior do que há 50 anos, então o número de idosos cresceu e com eles o número de demandas sociais e demandas individuais. Tá? Nós não temos instituições com vaga suficiente para atender essas pessoas quando elas não têm mais como permanecer na família ou não têm família. Tá? Os problemas na área de saúde que são enormes e a gente acompanha, embora Itapira ainda tenha um certo equilíbrio nessa área, cidades aí que conhecemos, principalmente na Grande São Paulo, são muito mais problemáticas com esse tipo de problema. Então, são várias áreas onde você tem que todo dia trabalhar para todas. Não dá para escolher, falar assim, hoje eu vou trabalhar só na área criminal, hoje eu vou fazer audiência, hoje eu vou trabalhar na área de família, separações, divórcio, alimentos, guarda. Tudo que envolve problema familiar, o promotor de justiça participa do processo, se tem menor, se tem incapazes, interdições, que são muito grandes em Itapira, porque nós temos o Bairral, o Cristália aqui, e vem pessoas de fora internadas, e o processo de interdição corre por Itapira, porque ele é processado onde se encontra interditando, tá? Então nós somos uma cidade que acho que tem o maior número de processos de interdição do estado de São Paulo em andamento. O Ministério Público participa. Aliás, por conta do portador de deficiência. Dizer para dar a noção disso, porque se ocorre isso na área do meio ambiente, da qual eu faço parte do Conselho de Meio Ambiente, deve ocorrer também nos outros. Porque toda vez que a gente tem algum problema, que o prefeito, ou a administração, de repente não está dando aquela velocidade que nós gostaríamos, ou não está atendendo uma legislação, a hora que a gente fala assim, nós vamos encaminhar isso para o Ministério Público. Aí a gente percebe que as coisas começam a andar, né? Porque
Se não fosse o Ministério Público, a gente ia reclamar para quem? Para o Papa, né? Então, nós temos o Ministério Público e eu acredito que assim é os outros organismos da cidade. Então, tem realmente um papel importante. Agora, a gente sabe que a demanda é muito grande, né? Sim, bastante. Vocês não têm condições. Aliás, eu ouvi o representante do presidente do Tribunal de Justiça falando esse final de semana que, na verdade, não se resolve o problema dobrando o número de juízes, dobrando o número de promotores. Não, hoje o Ministério Público está, os últimos procuradores gerais do Ministério Público estão implementando alterações na estrutura do Ministério Público. Não pensando só em se nomear promotores, criar cargos de promotores, mas criar uma estrutura de gabinete para o promotor trabalhar, com assistentes técnicos, com assistentes jurídicos, com mais funcionários que possam auxiliar naquele trabalho burocrático, naquele vai e vem de processos e documentos, tá? Porque é um absurdo o promotor parar o que ele está fazendo para ficar dando despacho inicial em processinho de juizado especial criminal, não que seja um processo menor, porque todos os problemas são grandes, mas pelo volume que tem e pela simplicidade da tarefa. Então você tem que destacar o papel político do promotor. O promotor, ele tem um papel político hoje no Estado. Ele decide, ele move a máquina judiciária com uma finalidade definida. Ele tem que definir isso. Isso é uma gestão política, tá? Você tem que priorizar áreas, priorizar onde o problema é mais sensível na sociedade. Então você não pode ser apenas técnico, né, Nino? Você tem que ter um posicionamento político no sentido de Estado, né? Não no sentido de política, de administrador público. Tá? Porque administrar nada mais é que fazer política. E o promotor, ele tem um papel político, ele tem que ser auxiliado nesse papel, tem que ser utilizado de forma mais racional o membro do Ministério Público que entrou no concurso e que exerce a função. Assim como o juiz, tá? Assim como o delegado de polícia. É inadmissível o delegado de polícia estar sentado tomando termos de declarações no flagrante. Então, nós não podemos admitir que isso aconteça e está acontecendo no Estado, né, por deficiência de quadro, de pessoal. Então, os procuradores, os últimos procuradores, o atual, o Dr. Márcio, eles estão pautando hoje a estrutura do Ministério Público para a estrutura de gabinete, procurar priorizar o número de pessoas que atuem junto com o promotor. Tá? Nós esperamos que nos próximos anos isso venha a resolver bastante esse problema de gente, de pessoal para carregar o piano. Eu ouvi o desembargador Vandercy dizendo que ele, na verdade, até uma reclamação dele, que as nossas faculdades de Direito, elas ensinam a questão da defesa, mas não trabalha um assunto que hoje é fundamental para a justiça brasileira, que é a conciliação. E eu não entendi, quer dizer, o que ele está querendo dizer? Que o advogado ele possa assumir no futuro também um trabalho de tentativa de conciliação? Não, no futuro não, hoje. Já é assim? Tá, hoje, né, ele já tem que assumir. Hoje nós já estamos aí com vários centros de conciliação sendo instalados. Sexta-feira passada tivemos em Mojimirim, em Mogi Guaçu, a instalação dos centros de conciliação e cidadania. E em breve teremos em Itapira, já tem funcionários sendo treinados para isso, fazendo cursos para isso, juízes que já estão envolvidos, juízes de Itapira. E, na verdade, na faculdade realmente é um problema do direito, é um problema de foco. Isso é milenar, vem da Grécia, vem dos romanos. O direito é litígio. Tá? É A contra B. Então eu ganho ou perco. Então você é autor e o outro é réu, ou vice-versa. E um dos dois vai ganhar e um dos dois vai perder. Tá? É que nem jogo de futebol, Nino. Isso daí é uma questão cultural de 2.000 anos. Nós não vamos mudar isso da noite para o dia. A faculdade reflete o que, historicamente, vem acontecendo desde o início do direito. Então, o direito é o litígio em si. O direito sempre foi tratado como litígio. As grandes obras de direito civil, de direito penal,
tratam do litígio, do papel do autor. Você vai ver logo no início dos livros, papel do autor, papel do réu, papel do juiz, papel do promotor. Então são partes, são duas partes, uma parte contra a outra. Hoje, e isso tem vindo já com os processualistas italianos da década de 60, com alguns professores que acabaram vindo aqui no Brasil, deram aulas aqui, participaram da criação do nosso Código de Processo Civil de 73. O Dinamarco, um dos precursores disso do processo civil brasileiro, teve aula com o italiano, não me recordo o nome dele agora, mas vou recordar. Já começaram a pregar a solução consensual de litígios, porque concluiu-se que o problema do direito não é a existência do litígio, tá? É a litigiosidade contida no cidadão. Certo. Se você tem um problema pendente, você tem uma litigiosidade contida, você tem que solucioná-la. E você não precisa ganhar nem perder para resolver. Não. Porque tanto quem ganha quanto quem perde fica satisfeito e vai embora. Isso Resolveu o problema. Então, se você pode adiantar essa solução, trazer as duas partes e falar assim, olha, vamos tentar um meio termo, como se faz no dia a dia com tudo, em casa, no trabalho, com os filhos. Tá? Nós não fazemos isso todo dia. Por que não levar isso ao judiciário? Então, antes de iniciar um embate no ringue, tá? Vamos sentar na mesa de negociações e vamos tentar chegar no meio termo. E isso vai eliminar um grande número de processos que poderiam ser concluídos antes de chegar ao juiz. Tá? Exatamente. Então, já se fez isso com o Juizado Especial Criminal, os pequenos crimes hoje. A gente propõe a transação penal antes de iniciar o processo, a pessoa aceita e cumpre, extingue. Eu acho que dificilmente isso vai acontecer no Brasil, seria um grande avanço acontecer aqui, que seria a barganha também nos crimes comuns, como é no common law, no direito americano. Deixar para a lide, o litígio, somente os processos onde há provas se embatem, onde restam dúvidas sérias. E aí o réu assume o risco do processo, mas se deixa por conta dele assumir. Tá? Então, se você tem as provas, se as provas são cabais, como na maioria dos processos penais nós temos, a prova lá, você tem um flagrante, você fala, olha, te peguei em flagrante, já está aqui a prova, está aqui filmado, está aqui a foto. Você aceita fazer um acordo e cumprir de tanto a tanto ano com liberdade condicional, ou você vai assumir o risco do processo e pegar o dobro. Tá? Então você eliminaria um monte de processos que ficam entulhando o nosso judiciário, porque discutir o óbvio, tá? É uma coisa absurda, né? Temos que racionalizar isso. Se você tem uma prova cabal, é lógico que muitos advogados vão discordar de mim, porque todo mundo tem direito à defesa, mas lógico, está na Constituição. Claro. Mas funciona lá, por que não funcionar aqui? Exatamente. Tá? Então vamos deixar para o processo os litígios realmente litígios, aqueles onde vamos discutir quem está certo, vamos produzir prova, vamos produzir provas melhores, vamos produzir prova com mais acuidade, com mais cuidado. Por quê? Porque você vai ter mais tempo para fazer essa prova. Você faz uma prova pericial em 10 processos, você não faz a mesma prova em 100 processos ao mesmo tempo. Ela vai ser mais mal elaborada. Mas você não acha que aí... eu estou achando isso que você está falando, que seria o ideal, mas existe uma questão corporativa, né? Quer dizer, Mas o advogado participa, Nino. O advogado é essencial à função da justiça, está na Constituição. E se tem o acordo, o advogado tem que estar lá junto. Certo. Tá? Como no juizado especial, nós temos lá o advogado está acompanhando a parte que aceita uma transação penal, uma suspensão condicional do processo. Ela não vai sozinha, ela não pode estar sozinha no processo. Mas a impressão que eu tenho, e aí você me desculpa, porque eu, no fundo você é um advogado, né? Eu sou, fui 9 anos, aliás, advoguei 9 anos. Mas a sensação que a gente tem que, para essa categoria, quanto mais confusa, eu estou generalizando e eu sei que não é assim para todo mundo, mas para uma grande maioria, e quanto mais confusa for a legislação, quanto mais atrapalhadas o governo cometer, enfim, acaba sendo mais trabalho, mais faturamento. Infelizmente parece que é assim, né? Eu estou discutindo o ideal e não o factual. Tá certo. Tá? A natureza humana é a natureza humana e vai ser sempre a natureza humana. E, aliás,
cada um tem que defender a sua Claro, parte, né? não, Lógico. eu nem estou condenando isso. Nós tem que trabalhar, eu advoguei 9 anos, você tem que trabalhar, você tem que estar lá no dia a dia, você tem que manter seu escritório, você tem que manter sua família. Exatamente. Tá? Mas não racionalizar não significa perder. Você tornar o trabalho mais racional, você simplificá-lo, tá? Não significa que você vai perder, porque o advogado ele vai atuar naquele caso e, obviamente, dentro de um sistema que chegue a esse ideal, ele vai receber o mesmo que ele recebe para trabalhar num processo complexo hoje. Tá? Você vai otimizar seu trabalho, não só nós da justiça, mas da justiça estatal, mas o advogado que também faz parte da justiça, para ele também, se puder simplificar, tá? Porque ele vai continuar que ter o seu conhecimento técnico para auxiliar aquela parte a falar se ela deve ou não aceitar um acordo, se ela deve ou não aceitar um contrato no cível, tá? Então o advogado continua atuando, ele é essencial à função da jurisdicional, ao funcionamento da justiça. Só que com um pouco mais de lógica, né? Com um pouco mais de racionalização. Tá? Eu acho possível isso, sim. Tomara. Aliás, é sempre bom a gente trabalhar com figuras ideais, né? Com expectativas. Para chegar na metade. Porque um dia a gente chega lá. Nós não vamos chegar no ideal, mas vamos chegar no meio termo. A gente vai evoluindo. Bom, o nosso programa está chegando ao final. Eu só quero perguntar aqui para o André. Fica aqui em Itapira, no Ministério Público de Itapira, até quando? Ainda não saiu a data. O concurso está em andamento, concurso de promoção, são várias comarcas em promoção. Tá? São vários promotores concorrendo para várias comarcas em promoção, não saiu o final ainda, eu sei que eu vou porque eu sou o primeiro da lista que fechou segunda-feira para ir para Limeira. Tá? Promoção por antiguidade, eu sou mais antigo da lista, então eu sei que eu vou por conta disso já, né? Porque nós já temos uma experiência disso. Vou continuar aqui. Esqueço que não sou de Itapira, que eu não nasci em Itapira, viu, Nino? Eu falo isso diariamente com meus amigos. Eu fui tão bem acolhido nessa cidade que eu esqueço que eu não nasci aqui. Eu tenho tantos amigos aqui, eu conheço tanta gente aqui, que se eu tivesse nascido aqui, eu acho que eu não conheceria tantos. Tá? Eu ganhei uma família maravilhosa, que tem uma esposa maravilhosa, filhos maravilhosos. Tá? Tenho grandes amigos. E a população de Itapira em geral, nos lugares que vou, que frequento, no mesmo bairro, eu sou recebido muito carinhosamente. Eu tenho que agradecer esse grande carinho dos itapirenses, tá? Por mim. Agora, me desculpe, mas vou ter que fazer essa provocação. Você acha que vai ter gente que vai soltar alguns rojões quando você sair daqui? Com certeza, com certeza. Vamos ter alguns fogos de artifício em alguns lugares meio isolados da cidade. Aí, né? Com certeza, mas porque faz parte da nossa atuação. Parte da atividade. O promotor de justiça, obviamente, é uma das profissões onde não dá para ser amado por todos. Não tem como, né? Não tá bom. dá. Bom, André, eu deixo aqui agora um finalzinho para suas considerações finais. Fique com o seu microfone. Tá. Eu acho que Deus dá presentes pra gente na vida. E um dos presentes que eu ganhei foi poder ser promotor de justiça. Eu entrei já com 33 anos, não entrei novo. Eu fui advogado 9 anos, fui funcionário do Banco do Brasil 15 anos. Comecei com 14 anos no Banco do Brasil. E desde a faculdade eu já tinha esse sonho de ser promotor. Entrei em final do ano 2000, novembro. Passei 2 anos no Pontal do Paranapanema, tá? Uma região do estado que nós conhecemos pouco, né, Nino? Fica lá depois de Presidente Prudente. Teodoro Sampaio foi a minha primeira cidade. Rosana, que é a última cidade do estado de São Paulo. Presidente Pitácio, trabalhei nesses lugares por cerca de 2 anos, aprendi muito naquela região. Subi para Miguelópolis, outra divisa com Minas. Passei 2 anos naquela cidade. Vim para Itapira. E essa profissão, ela nos dá esse prazer de atender as pessoas, de procurar o bem das pessoas, de procurar o bem de uma sociedade como um todo. Então, no meu dia a dia, eu peço a Deus que me ilumine todo dia quando acordo, para que eu faça o meu melhor, porque eu tenho o prazer de ver o resultado do meu trabalho no olhar das pessoas,
no olhinho brilhando de cada um, principalmente das pessoas mais simples, que são a nossa principal clientela, né? São aqueles que muitas vezes buscam em todos os lugares e não acham que estão procurando. E quando a gente pode oferecer isso no Ministério Público, pelo menos, se não a solução para o problema dela, pelo menos a esperança de solução para o problema dela. Ou, em última análise, muitas vezes aconteceu isso, o simples fato de ouvi-las, né? São pessoas que não estão muito acostumadas a serem ouvidas, viu, Nino? Nós temos muito disso na sociedade. Sim, tem. E elas se sentem excluídas. E quando elas encontram alguém para simplesmente escutá-las durante algum tempo ali, para ouvir o seu problema, mesmo que fale depois que a solução é difícil, ou que muitas vezes não tem solução, e é muito comum hoje, é muito comum ter que falar isso hoje para mães, para irmãs, para parentes de pessoas envolvidas com crack, há muito tempo, que infelizmente é uma doença social, como eu digo, ainda hoje incurável, tá? Com raríssimas exceções que saem, a maioria que entra nesse mundo Não tem volta. do crack, não tem volta. Isso tem que ser difundido de forma mais forte pelos governos, pela imprensa, pelos meios de comunicação, para mostrar o que tem sido mostrado muito na televisão, isso, né? Mas para mostrar realmente que é um caminho sem volta. Então, muitas vezes, se conversando com uma mãe dessa, você só tem que ouvi-la, porque você não tem muito mais o que fazer. Não tem solução, né? Sabe? Não tem solução. Então, eu nasci numa família bastante simples e Deus me deu a oportunidade de ser promotor de justiça, que é um cargo bastante disputado no Estado, né? Você vê que nós temos aí 2.200 promotores de justiça numa população de 40 milhões de habitantes. Tá? Então, eu procuro todo dia agradecer e dar como resposta o meu trabalho por essa oportunidade que eu tive. Então, eu tenho uma paixão muito grande pelo que eu faço. Gostei muito de estar nesses 8 anos em Itapira. Tenho um prazer enorme de ser itapirense hoje, tá? E de ter minha família aqui, e de ser recebido por vocês, ter esse carinho muito grande da população de Itapira. Então, só tenho que agradecer. Falar que estou indo embora, mas estou indo com dor no coração. Não estou indo, como se diria, não estou indo porque não gostei, não. Gostei muito, tá? Foi uma história, parte da minha história de vida que, logicamente, sempre eu vou ter comigo. Um dia escreverei sobre isso, eu brinco, tá? Vou levar com muito carinho esses 8 anos de Itapira. Não me arrependo um dia de ter estado aqui, nenhum, tá? Eu tenho um carinho enorme de ter trabalhado esses 8 anos aqui e de ter ido embora e estar indo sendo promovido para uma entrância final agora, né, a última etapa, porque eu quero e porque é a hora da minha carreira, tá? E não porque eu estou indo embora daqui porque eu falo que eu não gosto da cidade, que já me cansou, não. Eu estou indo porque é a minha hora na carreira que você vai de continuar, subir. na verdade, morando vou aqui. continuar. Eu vou trabalhar numa promotoria criminal, basicamente. Tem outras 2 funções, meio ambiente e habitação e urbanismo, mas ela é basicamente criminal. Devo estar na sequência indo para o GAECO de Piracicaba, no grupo de combate ao crime organizado, que já trabalhei em Campinas, trabalhar com combate ao crime organizado de novo. Então eu estou indo por conta disso tudo, que é a hora da minha carreira. Eu vou fazer um pouco mais do que eu gosto, tá? E falar que esses 8 anos foram muito, muito bons para mim, Itapira. Foram muito frutíferos. Cada dia deles valeu a pena. Eu não me arrependo nem um dia. Não estou indo embora porque desgostei ou porque não quero mais. Não, estou indo embora satisfeito, deixando na hora certa esse cargo para alguém assumir e tocar. Se Deus quiser, daqui a um ano deveremos ter aí mais uma vara e mais um cargo de promotor. 3 promotores em Itapira, vai dar para dividir um pouco mais do trabalho, tá? E deixar meu agradecimento a todo o povo de Itapira, a toda a população de Itapira, tá? Aos que gostam e aos que não gostam de Itapira, todos eles, tá? Pela forma como fui recebido, pela forma como eu fui tratado, sou tratado aqui, minha família, minha esposa, Geise, tá? Meus filhos. Então eu só tenho que agradecer Itapira. Estou saindo feliz, tá? Triste por deixar, mas feliz pela forma com que estou indo embora, sem deixar problemas, tendo trabalhado com os juízas que trabalhei aqui, todos nos demos bem, com a doutora Hélia, que ela praticamente trabalhei os 8 anos com ela, nos damos muito bem, é uma
pessoa maravilhosa de trabalhar, tá? É uma excelente juíza. A doutora Carla que está aí também. Então, Itapira está muito bem suprido no judiciário, tirando a falta de estrutura de pessoas, né, Nino? Certo. Mas as pessoas que estão aí, Então, elas fazem o que gostam, tá? Fazem bem, têm comprometimento. Na nossa área, uma coisa essencial é ter comprometimento. Você tem que ter compromisso com o que você está a gente fazendo. sente isso, né? Você não pode ser funcionário público só de botar paletó na cadeira exatamente. e estar lá por causa do seu cargo. Não. Você tem um papel social, você tem um papel grande na sociedade, você tem que fazer valer e tem que ter compromisso com isso. Tem que ter comprometimento e avaliar a sua atuação, em ver se você está atuando certo, se está faltando, se você tem que atuar mais uma área ou na outra. E só quem tem comprometimento faz isso. É uma área que não dá para ser só funcionário público. Tá? Certo. E Itapira está muito bem servido disso. Bom, tá? Os nossos colegas aí, meu colega Lino, as duas juízas que estão aí, tá? Então, eu estou indo embora, fiz a minha parte, tá? E vem vindo gente aí para tocar o bastão. Perfeito. Bom, se vai ter gente que vai soltar rojão, eu também vejo assim, vai ter muita gente que muito mais gente triste com essa história, porque o André, ele incorporou a cidade, né? Quer dizer, e você é muito querido na cidade, né? A gente ouve falar muito, então é impressionante como e a doutora Aélia também está nisso, a Carla está entrando, quer dizer, vocês incorporaram, quer dizer, se fala muito o seu nome em todos os lugares, né? Então, é sinal do trabalho que foi feito, e até acho que ele mesmo, não estando atuando aqui, se ele tiver aqui, ele puder dar um pitaquinho, eu acho que ele vai acabar ligando para o motor, tem uma coisa e tal lá. O Exupéry diz, né? Tu é responsável por aquilo que cativa. Né? Eu espero que tenha cativado, e eu fui cativado. Então, eu sempre vou ser responsável por Itapira, e Itapira vai ser sempre responsável por mim. Exatamente. Ok, estamos terminando a nossa conversa de gente grande de hoje, nessa sexta-feira, 28 de maio, com o promotor de justiça André Luiz Brandão, na qual desejamos felicidades nessa nova caminhada que ele vai começar a empreender dentro de alguns dias, e dizendo que o portal Cidade Itapira, a TV PCI, estará sempre aberto aqui para a gente discutir esse assunto que é do interesse de todo mundo, né? E até lá, internauta, obrigado pela sua companhia. Sexta-feira teremos um novo programa. Até lá.